Olá, amigos e amigas, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. O nosso programa de Justiça e Paz vai ao ar na Rádio Nova Aliança aos domingos, às 20 horas, um pouco antes do programa de Dom Paulo César, a nossa palavra do pastor semanal. Nosso programa também estreia nas redes sociais do YouTube e do Facebook, no @CJP Brasília, aos sábados, às 11 horas da manhã. Nós agradecemos a todos os internautas, as manifestações de carinho e a sua audiência cativa, que sempre nos acompanha nos programas da Comissão Justiça e Paz de Brasília. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz e hoje tenho uma convidada muito importante, Shirley Rocha, que foi recentemente eleita coordenadora da Pastoral do Menor do Distrito Federal, ela que é assistente social aposentada, e vai nos contar um pouco como foi a assembleia, da Pastoral do Menor do DF, que aconteceu no fim de semana, 2 fins de semana atrás, e vai contar também quais são possíveis diretrizes para a nova atuação da Pastoral do Menor nesse próximo período de coordenação. Shirley, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu gostaria de descrever para os nossos ouvintes como nós somos, para que quem ouve pelo rádio possa saber um pouco mais sobre nós que estamos aqui nessa entrevista. Eu, Ana Paula, estou vestindo um blazer rosa com um vestido também rosa em 2 tons e um lenço colorido. Eu tenho os cabelos longos, na cor castanho, não são pintados. Eu sou uma mulher branca, tenho 40 anos. Shirley, por favor, seja bem-vinda, se apresente e se introduza para os nossos ouvintes que nos escutam. Tá, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e sinto já a responsabilidade que é falar da Pastoral do Menor e da Assembleia. Eu sou uma mulher de 59 anos, sou branca, tenho os cabelos longos, negros, uso óculos, estou com a calça preta e com a camisa branca com a logomarca da Pastoral do Menor, que é um Cristo com o cajado na mão. Seja bem-vinda, Shirley. Conta pra gente como que você conheceu a Pastoral do Menor e o que te levou a participar mais intensamente da Pastoral do Menor. Ana Paula, eu cheguei em Brasília em 81, com 16 para 17 anos. E tinha uns vizinhos que participavam do Movimento Eureka e me convidaram para participar do Movimento Eureka. O Movimento Eureka já tem mais de 50 anos, foi fundado pelo Dom Águila, que foi bispo auxiliar, e no Movimento Eureka existiam alguns grupos de ação. Nós não chamávamos de grupos de apostolado nem de pastorais sociais. Então, aos 17 anos, eu comecei a frequentar em Taguatinga Norte o que era o Centro de Recepção e Triagem, que hoje é um abrigo. Eram crianças privadas de convivência familiar. E nós íamos todos os domingos visitar essas crianças. Nós chegamos a ter 60 membros no grupo do menor do Movimento Eureka. Durante a minha estadia, uns 10 anos no Movimento Eureka, eu tive a oportunidade, junto com outros irmãos do movimento, de conhecermos a experiência de São Paulo. Porque São Paulo era vanguarda, com Dom Luciano Mendes, irmã Rosário, eram vanguarda nacional no trabalho com o que nós tínhamos naquela época, que eram meninos e meninas de rua, ou mais meninos de rua, os cheira-cola. E lá, já na década de 80, eles faziam um trabalho de abordagem na rua, não se chamava agentes, mas eram educadores de rua, e o trabalho era ecumênico. Então, saíam educadores da Igreja Luterana, da Igreja Metodista, da Igreja Católica, todos com a mesma linguagem, a mesma abordagem, e trabalhavam com as crianças ali na Praça da Sé, que a gente sabe sempre foi um martírio, E a partir de 82, a Pastoral do Menor de São Paulo começou a realizar nos meses de novembro sempre as Semanas Ecumênicas do Menor. E com isso eles foram agregando as várias iniciativas a nível nacional de pessoas, de grupos, de párocos, de bispos que vinham
dando uma atenção especial para essas crianças empobrecidas, essas crianças em situação de exploração, de abandono e de drogadição, né, principalmente. E foi se criando então esse espírito de identidade da pastoral do menor. Houve um momento que nós paramos para refletir qual era a identidade do agente da pastoral do menor. O que nos impulsionava, de onde vinha o nosso ardor missionário, em que nós nos distinguíamos de outras pessoas que também atuavam com os chamados menores. Então, a pastoral do menor, nesse momento, ela participou ativamente das discussões da Assembleia Constituinte de 88, que culminou na aprovação do artigo 227, onde é colocado que criança e adolescente são prioridades absolutas, e que é dito que criança e adolescente são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, isso remetendo à Declaração dos Direitos da Criança, da ONU, e mais tarde, menos de 2 anos depois, foi a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em julho de 1990. Então, nesse momento, a pastoral do menor, ela se constituiu nacionalmente. A primeira sede foi em São Paulo e houve toda uma ação da CNBB na linha da pastoral, na linha 6, de criar coordenações regionais, eram coordenações de articulação para estar estimulando, estar integrando as diversas iniciativas. Nesse momento eu tive uma participação também. Porém, aqui em Brasília, na Arquidiocese, a pastoral do menor não deslanchou. Não só a pastoral do menor, como outras pastorais. Nós passamos por um momento de planejamento pastoral convocado pela CNBB e aqui em Brasília, quem teve mais sucesso foram as pastorais carcerária e a pastoral da saúde. E no movimento Eureka, nós também passamos por uma reorganização e os grupos foram sendo desativados. De modo que várias pessoas que atuavam no grupo do menor se dispersaram e foram atuar em outros movimentos, em outras ações, né? Como também de outros grupos que existiam no movimento Eureka. Nós entendemos que não só o grupo do menor, como os outros grupos foram embriões de pastorais sociais da Arquidiocese de Brasília, né? Então, nesse desdobrar, eu já por volta dos 22 anos, vim estudando economia, eu resolvi fazer serviço social na UNB e em função desse contato que eu tinha semanalmente com essas crianças e com os profissionais. Eu tinha inicialmente um interesse pela história, depois pela sociologia, depois eu me descobri no serviço social. Bom, eu imaginava, e efetivamente é isso que ocorre, né? Todos esses conhecimentos, toda essa interpretação dos fenômenos sociais, da realidade social, né, eles dão de alguma maneira, nos aparelham, nos dão alguns mecanismos, alguns instrumentos, algumas ferramentas de ação. E em função disso eu fiz o serviço social, e como assistente social recém-formada, eu era do Ministério do Bem-Estar Social, vim requisitada para o GDF, fui diretora do então CDS Brasília, no final da R2 Sul, em 1991. Por quê? Porque o plano piloto tinha maior concentração de meninos e meninas em situação de rua e população de rua. Então, em função da minha caminhada, da minha afinidade com essa questão, é que me convidaram para vir trabalhar no GDF. Depois eu fiz concurso, me efetivei e acabei me aposentando aqui pelo GDF, 10 anos de ministério e mais 25 anos de GDF. Nos últimos 15 anos eu trabalhei com o sistema socioeducativo, ou seja, eu trabalhei com adolescentes em conflito com a lei, adolescentes infratores. Trabalhei no nível de gestão, de supervisão, de acompanhamento, de captação de recursos, mas compus a primeira direção da unidade de internação de Planaltina.
E meus últimos 8 anos de serviço efetivamente foram atendendo adolescentes lá em Planaltina. Me aposentei, fui para Belo Horizonte, passei 6 anos, mas continuou um vazio aqui. E muitos amigos, 36 anos em Brasília, muitos amigos, muitas atividades com as quais eu me identifico. Então eu decidi retornar a Brasília e encontrei os amigos, velhos amigos do grupo do menor, o caso a Jovita. Que é membro da CJP. Um abraço, Jovita! Exatamente, Jovita vem assim com muito carinho, com muita responsabilidade, com muita atenção, dedicando muito tempo, né, muita energia para a Pastoral do Menor do DF. Ela junto com o Djalma, que é lá da estrutural, foi conselheiro tutelar, também é euriquista, ele é o vice-coordenador. E aí, chegando o momento, então, de realizar a assembleia e eleger a nova coordenação, eles me convidaram, eu participei de uma formação como formadora e os agentes, de alguma maneira, simpatizaram comigo, não é isso? Confiaram, me deram crédito de confiança e na assembleia eu fui eleita coordenadora, a Jovita como vice-coordenadora, até para que a gente não sofra nenhuma interrupção, nenhuma das ações sofra a solução de continuidade. A Paula, que é recém-aposentada e também fez a formação como agente pastoral, está na secretaria. O Francisco Ivo, que é do Eureka há mais de 50 anos, engenheiro de pesca aposentado, está como nosso tesoureiro, e o Djalma assumiu a coordenação do sócio educativo. Então, você me perguntou pela Assembleia. Bem, nós estamos realizando agora, em novembro, em Belo Horizonte, a 11ª Assembleia Nacional da Pastoral do Menor. Ela acontece de 3 em 3 anos. Então, são realizadas assembleias diocesanas e arquidiocesanas e assembleias regionais, que são preparatórias para a nacional. Nessas assembleias ocorre um trabalho de avaliação das ações desenvolvidas no triênio e são definidas prioridades para os próximos 3 anos. E é nesse momento também que há uma renovação de toda a gestão da Pastoral do Menor. Então, a Pastoral do Menor, ela é um órgão da CNBB, ela está vinculada à CNBB, ela é acompanhada pela CNBB e tem todo esse processo de organização. Daí porque, no dia 12 de agosto, agora nós realizamos lá na paróquia Nossa Senhora do Encontro com Deus, lá na estrutural, a nossa 2ª Assembleia do Distrito Federal. Fomos agraciadíssimos porque o Dom Antônio esteve presente, ele teve uma fala super iluminada, com uma profundidade, desde a doutrina social da igreja até o cotidiano, os dias de hoje. O tema da Assembleia segue o mesmo tema da Assembleia Nacional, que é fome de pão, fome de justiça, você tem fome de quê? E ele nos levou a uma reflexão muito profunda sobre esse aspecto da fome, que não é só a fome material, essa fome de comida que se agravou nos últimos anos, sobretudo em função da pandemia e outras questões mundiais que têm afetado, é claro, as economias, né? Nós estamos num mundo globalizado, mas também essa fome do espírito, dessa fome de justiça, essa fome do amor, essa fome do se dar, essa fome do acolher. Então, a nossa Assembleia foi muito abençoada. Nós tivemos também a participação do professor Lund, jornalista, que falou para a gente sobre a fome como um sintoma da injustiça social. E tivemos um momento de avaliação das ações dos últimos 3 anos, considerando que nós não realizamos a última Assembleia em razão da pandemia e que nós ficamos muito prejudicados no processo de mobilização, de participação e ações que vinham sendo realizadas, sobretudo em Santa Maria, na unidade de internação de adolescentes em Santa Maria, foram suspensas. Então, nesse momento, nós elencamos como prioridade
o trabalho de participação e controle social e a escola de cidadania, sem, contudo, deixarmos de manter as outras duas linhas que fazem parte da ação da Pastoral do Menor, que é o trabalho com crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade e a questão dos adolescentes no sistema socioeducativo. Para entender um pouco mais da pastoral, é bom a gente dizer que ela não se confunde com a pastoral da juventude nem com a pastoral da criança. A pastoral do menor, ela manteve esse nome menor, embora a gente tenha a compreensão que ele seja pejorativo a partir, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, um pouco antes, né, a partir mesmo da Constituição Federal de 88, porque o menor era a criança pobre, a criança negra, a criança de quem se suspeitava, né, de que faria alguma coisa errada. Eu ainda sou do tempo em que atendia-se adolescentes na delegacia do menor, que funcionava no parque da cidade, ali na polícia especializada, menino que foi preso por suspeita de tentativa de roubo. Era um menino pobre, negro, mal vestido, que estava de frente de uma vitrine das lojas americanas, das lojas pernambucanas do Conjunto Nacional. Então, antes do Estatuto da Criança e Adolescente, eram essas as situações que a gente vivenciava. Como era a situação dos centros de recepção de triagem, o que hoje a gente chama de abrigo, mas que na época eram os orfanatos, né? Que eram crianças que tão somente tinham famílias empobrecidas. Então, a criança que fazia parte de uma família empobrecida, pelo Código de Menores, era considerada em situação irregular. Irregular não era falta de emprego, irregular não era falta de creche, irregular não era falta de escola de tempo integral, não era falta de uma política de assistência social séria, né? Quem era irregular era a criança. Então, nós chegávamos nos chamados abrigos hoje, né? Nos chamados lares, e encontrávamos crianças que eram privadas da convivência familiar, muitas desmembradas de seus irmãos, porque se distribuíam crianças entre as diversas entidades, não é isso? Porque a família era pobre, a mãe não tinha como manter. Nós também tínhamos experiências que eram as chamadas creches semanais, que eram aquelas mães que vinham das cidades satélites, hoje regiões administrativas, eram empregadas domésticas no plano piloto, então elas deixavam os filhos na creche na segunda de manhã e pegavam na sexta-feira à tarde ou no sábado de manhã para ir para casa. Eram chamadas creches semanais. Então a criança ficava privada da convivência familiar, dos cuidados da mãe, para que liberasse a mãe para o trabalho, né? Esse tipo de situação o Estatuto da Criança e Adolescente veio e revoga, e diz não a isso, né? Tanto que está explícito no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que o fato que a carência econômica, financeira, a situação de precariedade, necessidade de uma família não justifica que essa criança seja retirada, não justifica o abrigamento, não justifica a suspensão do pátrio-poder ou retirada do pátrio-poder, né? O que se diz no artigo 101, que é aplicado a crianças e adolescentes, o artigo 229, que é aplicado aos pais irresponsáveis, que em havendo essa situação, a família deve ser encaminhada para um programa oficial ou comunitário de auxílio. Então, nós tivemos muitos ganhos com isso, né? E a pastoral do menor, convivendo com essas crianças na década de 80, antes de toda aquela discussão da Constituinte, ela já tinha sensibilidade para esse estado legal, essa forma de organização das instituições, essas políticas públicas. Na época, a política pública direcionada a crianças e adolescentes era a FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, não é? Tinha sensibilidade à percepção de que as coisas estavam erradas. Uma violência, né? Era uma violência. Então, a Pastoral do Menor, tendo essa consciência, ela se somou ao Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM,
a Associação de Promotores e Juízes. Então, a Pastoral do Menor, naquela época, quem estava na liderança, estava à frente, foi protagonista nessa discussão, né? Foi protagonista na elaboração de vários artigos do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a Pastoral do Menor, ela nasce dessa indignação frente à injustiça social cometida contra crianças e adolescentes. O primeiro seminário nacional da Pastoral do Menor, antes de serem realizadas as assembleias, ele aconteceu em 1989 em Belo Horizonte, na PUC de Minas Gerais, com o Dom Luciano Mendes, e o tema foi Por uma Pedagogia da Indignação. Ele dizia: quando nós começarmos a achar que tudo está como está, e que está certo, e que as coisas são assim porque são, então é porque nós perdemos a capacidade de nos indignar. E se nós perdemos a capacidade de indignar, nós perdemos a nossa capacidade de lutar. A gente perdeu o nosso poder de ser sal na terra. Então, ele nos chamava a essa reflexão, não é? E ele dizia pra gente, nós temos que estudar, nós temos que entender, nós temos que compreender a realidade onde nós estamos inseridos à luz do Evangelho, porque os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Eu me lembro que numa das semanas ecumênicas do Menor, lá em São Paulo, o Betinho foi nos ensinar a fazer análise de conjuntura. Até hoje eu tenho as cartilhas, tenho os slides que ele utilizou para ensinar aos agentes de pastoral do menor a fazer uma análise de conjuntura, entender a realidade em que a gente está inserido. Então a pastoral do menor, ela nasce já com essa missão de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Por isso é que às vezes as pessoas estranham, né? Dizendo assim, mas vocês não estão evangelizando, vocês não estão catequizando? Não, nós estamos evangelizando. Quem está catequizando são os catequistas, né? Muito mais profundo do que catequizar em vários aspectos. Evangelização, ela é mais ampla, porque ela tem por cento a criança e adolescente em situação de vulnerabilidade e risco, ou cujos direitos estão ameaçados ou foram violados, ou aqueles que violaram o direito de outrem, que são os adolescentes em conflito com a lei, os adolescentes infratores, né? Mas ela tem o foco dessa criança e dessa adolescente, mas ela irradia toda a sua ação para o conjunto da sociedade. Daí porque para a gente é fundamental estar participando dos espaços de participação em controle social. São os conselhos tutelares, os conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, os conselhos de assistência social, os fóruns de defesa de direitos de crianças e adolescentes, os centros de defesa, os SEDECAS e vários outros espaços em que se atua em função da questão da defesa da criança e do adolescente. Shirley, nosso programa passa muito rápido, a gente sabe que na rádio as coisas são muito dinâmicas. Se a pessoa tem interesse em se juntar à Pastoral do Menor da Arquidiocese de Brasília, como que ela pode fazer? Bom, ela pode, nós temos uma página no Facebook, Pastoral do Menor DF, né? Ela pode mandar uma mensagem para a gente. Eu vou repetir para quem está na rádio, tá, gente? No Facebook, você procura o perfil, uma página do Facebook, Pastoral do Menor DF. Exato. E ela mandou uma mensagem para a gente, né? Eu deixo aqui à disposição o meu telefone, que ainda é o DDD de Belo Horizonte, né? Ainda não mudei. É o 31 98044 1464. Repete aí para dar tempo do povo pegar a caneta, Shirley. 31 98044 1464. Quem tiver interesse pode participar das nossas reuniões. A gente está se estruturando para reuniões quinzenais. Já foram realizadas 2 formações este ano. Nós pretendemos realizar uma ainda em novembro, início de dezembro, não é isso? Para atuar na Pastoral do Menor precisa necessariamente passar pela formação de um dia. E é claro, a gente vai ver, de acordo com a experiência, com o perfil, com o carisma da pessoa, em que atividade ela se encaixaria melhor. Então, a Pastoral do Menor,
ela está sendo reativada, ela está contando com o apoio incondicional da Cúria, né, principalmente na pessoa do Dom Antônio. A OASAB tem nos apoiado também, inclusive a realização da Assembleia foi possível em função do apoio financeiro que nós recebemos. Agora, na próxima semana, nós estamos indo 3 delegados da Arquidiocese de Brasília para Campo Grande para participarmos da Assembleia Regional em Campo Grande, que é também preparatória para a Nacional em Belo Horizonte. Então, a Pastoral do Menor, ela atua de uma maneira ecumênica. O que a gente busca com as outras religiões é aquilo que nos une, que é a questão da justiça, é a questão do amor, é a questão da compaixão, é a questão da generosidade. Aquilo que nos distancia não nos interessa. Nós estamos buscando aquilo que nos aproxima. Então, é o cunho ecumênico, isso é muito importante. Eu digo isso porque nós temos agentes pastorais que são de outras religiões e sem problema, muito pelo contrário. Né? São bem-vindos. São muito bem-vindos e atuam e contribuem muito conosco. A Pastoral do Menor, além da questão ecumênica, que vale a gente estar marcando aqui, ela busca atuar junto com entidades e movimentos já existentes, numa forma da gente estar potencializando os nossos recursos e estar reforçando atividades que estão em andamento e que se voltam para a questão da defesa, do atendimento, da proteção da criança e do adolescente. A gente não precisa criar nada de novo, a gente precisa dar as mãos uns aos outros e estar compartilhando, colocando em comum aquilo que todos temos em prol da criança e do adolescente. Então, nós temos feito esse esforço, contamos na Assembleia, lá na Estrutural, com a participação de duas representantes, 2 coordenadoras do grupo Compromisso, lá de São Sebastião. Tivemos o pessoal do Movimento de Educação e Cultura da Estrutural, do MESSE. Nós tivemos o pessoal do Centro da Juventude, que também é lá da Estrutural, e estamos buscando aproximar cada vez mais desses movimentos, dessas entidades que já desenvolvem um trabalho para uma atuação conjunta, sobretudo na linha da Escola da Cidadania, que é colocar o adolescente como protagonista nesse exercício de ver, julgar e agir. Ver a realidade, julgar e ter uma postura cidadã ante a realidade, a comunidade em que ele vive. Shirley, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de Justiça e Paz, que vai ao ar pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, e também pelos canais do YouTube e do Facebook, @CJP Brasília. A sua despedida aos nossos ouvintes. Bom, eu digo para vocês algo que eu aprendi com o Dom Luciano Mendes, que quando a sociedade coloca a criança no centro, toda a sociedade ela é obrigada a se transformar. Então, enquanto criança e adolescente não forem prioridade, a nossa sociedade permanecerá nesse estado de injustiça. Então, que coloquemos crianças e adolescentes como o centro das nossas atenções, como a nossa prioridade absoluta. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a vocês ouvintes que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança. Na sequência, vocês escutam a interpretação do Evangelho pela nossa membro da Comissão Justiça e Paz, Simone Furquim. Muito obrigada, Shirley, pela sua entrevista e um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Eu que agradeço, me coloco à disposição e espero que a gente esteja aqui em outros momentos trazendo novidades e estimulando, incentivando para que outras pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e venham se somar conosco. Obrigada, Pastoral do Menor, por esse programa maravilhoso. Obrigada, Shirley, especialmente. Parabéns pela eleição na última Assembleia da Pastoral do Menor. Que sejam 3 anos de um trabalho frutuoso e muito abençoado. Amém. Até logo, gente. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Mateus, capítulo 23, de 1 a 12. Jesus está falando para as multidões e seus discípulos.
Ele faz críticas contundentes contra os religiosos, que deveriam ser responsáveis em conduzir os fiéis para a prática da lei de Deus, pois eles têm o conhecimento literal da Bíblia, da Torá, isto é, eles estão sentados na cátedra de Moisés. Porém, na prática, eles são hipócritas, pois vivem de forma contrária à lei e vivem das aparências. Jesus elenca as características e ações desses líderes religiosos, justificando o motivo da sua crítica. Eles exigem do povo o cumprimento de numerosas regras. São 613 regras para não se tornar impuro ou pecador e ser impedidos de frequentar o templo e as sinagogas. Lembramos aqui que o Papa Francisco nos recorda dos religiosos de hoje que se assemelham a fiscais de alfândegas. Com seus legalismos, estes também controlam quem pode ou não frequentar a igreja. No legalismo exigente, que os próprios fariseus são incapazes de cumprir, tornam difícil a observância da lei. Jesus também critica a manipulação da Torá, da lei, por esses religiosos, que o fazem com finalidade de controlar e dominar a consciência das pessoas. Jesus os critica por exibir os filactérios e o manto com orla ostentosa. Os filactérios, usados nas roupas dos religiosos, são pequenos estojos contendo as palavras importantes da lei conforme prescrito no livro do Deuteronômio 6, de 4 a 8. A lei servia para ser colocada em prática as suas prescrições. A crítica de Jesus se dá justamente nisto. Eram judeus orantes, faziam discursos bonitos, mas viviam de aparências. Jesus percebeu que muitos deles haviam se corrompido pelos poderes políticos e de classe, ou seja, seu lugar social passou a ser o da elite judaica. Eles preferiam as festas e banquetes e a vida ostentosa. Fazendo assim, eles legitimavam os privilégios dos grandes e a posição inferior dos pequenos. Jesus os critica porque eles pensavam com a mentalidade dos poderosos, do poder, da dominação. O evangelista Mateus entendeu o que os cristãos não devem fazer. Não devem querer ocupar o lugar de Deus como Pai, como guia, e o lugar de Cristo como Mestre, assim como os religiosos estavam fazendo no seu tempo. Também recordamos o apóstolo Paulo, pois na leitura da carta aos Romanos, no capítulo 11, de 33 a 36, ele questiona toda aquela liderança que tem pretensões de se igualar a Deus. As 3 perguntas retóricas dos versículos 34 e 35, ou seja, quem pode igualar-se a Deus em conhecimento, em sabedoria e em riqueza? Essas perguntas têm a finalidade de sufocar todo atrevimento e derrubar toda arrogância humana. Ninguém é como Deus, ainda que assim se comporte. Felizmente, muitas lideranças religiosas hoje ofuscam o Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo e afastam-se do seu seguimento para se tornar o centro, para se tornar referência para os fiéis. Lembremos, Jesus não quer uma comunidade, uma igreja com representantes poderosos. Na igreja, todos devem ser irmãos na igualdade e no serviço do reino. Jesus inverte a lógica do poder dos que dirigem a igreja. Ele vai dizer que estes devem ser servidores, pois o poder é o poder serviço. O maior dentre vós será aquele que vos serve. E conclui com uma frase-chave. Aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. À luz das críticas de Jesus, façamos uma autocrítica. Somos coerentes com nossos discursos, nossas pregações, com nossa prática no dia a dia, na comunidade, na sociedade? Em que Jesus nos criticaria hoje?
abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão.